Há três atitudes que o ser humano pode ter em relação aos demais: inveja, julgamento ou queixa. A inveja é algo que provoca transtorno, destrói relacionamentos e causa até mesmo a ruptura de amizades. O invejoso não é feliz com o que tem e, se pensarmos mais profundamente, nem feliz consigo mesmo, pois ele quer ser o outro ou quer ter aquilo que é do outro. Outra atitude é o julgamento. Estamos falando daquele julgamento em que a pessoa sempre se vê melhor que os demais, ou em que a sua opinião é a única que tem valor. Julgar em si não é errado, afinal, julgamos coisas no dia a dia se serão benéficas ou não, mas o julgamento pensado aqui é o julgar os demais como menores ou de menos importância do que nós. E a terceira atitude é o queixar-se. Há queixa boa, quando nos indignamos com algo injusto ou prejudicial. Mas obviamente aqui queremos pensar sobre a queixa no sentido de murmuração. A Bíblia apresenta essas três atitudes sempre como prejudiciais e pecaminosas. A palavra de Deus nos leva a pensarmos em como temos agido e a repensarmos nossas atitudes e ações, pois o ser humano foi criado por Deus para trazer glória a Deus em seu viver. No entanto, quando tem atitudes que a Bíblia aponta como pecaminosas, o ser humano demonstra que vive para sua própria glória. Leremos três textos bíblicos em que dois escritores, Paulo e Tiago, revelam a nós como Deus quer que vivamos em nossos relacionamentos interpessoais, em especial entre os crentes, e onde esses princípios devem se estender aos demais relacionamentos. E aí, você já invejou alguém? Já julgou-se melhor do que outra pessoa? Ou você vive reclamando dos outros sem olhar para si? Vejamos o que a Bíblia vai nos ensinar. Leia comigo. Primeiro texto, Gálatas, capítulo 5, versículo 26. Gálatas, capítulo 5, versículo 26. O texto diz: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Segundo texto, Romanos, capítulo 14, versículo 13. Romanos 14, versículo 13. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. E o terceiro texto, Tiago, capítulo 5, versículo 9. Tiago, capítulo 5, versículo 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. A vida cristã ela se desenvolve a partir de uma luta entre o velho homem e o novo homem, entre a velha natureza e a nova natureza, entre as obras da carne e o fruto do Espírito Santo. É o que nos ensina Gálatas capítulo 5, dos versículos 16 até o 26. Observamos que os mandamentos mútuos, uns para com os outros, obedecem a essa divisão. Os mandamentos positivos eles refletem o fruto do Espírito e os mandamentos negativos, as obras da carne. A comunhão da Igreja de Cristo é preservada por meio de uma batalha espiritual, portanto. Logo, há muitos pecados que podem prejudicar o quê? A comunhão da Igreja, a comunhão entre os irmãos da Igreja. E esses pecados a Bíblia refuta e dá, com certeza, uma solução para que eles não venham a acontecer no meio da Igreja e, por consequência, se estender aos demais relacionamentos das pessoas. A expressão uns aos outros mostra que, de fato, esses pecados dentro da igreja, eles afetam de forma direta a comunhão dos irmãos. Diz uns para com os outros, ou seja, todos são afetados por conta desses pecados no meio da igreja. Infelizmente, a inveja e o ciúme estão presentes em todas as relações humanas, inclusive na igreja. Eles estão presentes na relação marido e mulher, irmão com irmão, companheiros de trabalho, colegas de classe, vizinhos e até entre os crentes na igreja. Qual a diferença entre ciúme e inveja? Já parou para pensar? Às vezes as pessoas confundem e pensam e acham que é a mesma coisa.
Ciúme é o temor de perder aquilo que temos. Inveja é a tristeza pelo fato dos outros possuírem aquilo que nós não temos. O invejoso tem pretensões sobre algo que ele sabe que não lhe pertence, mas também não quer que pertença ao outro. O ciumento tipicamente receia perder algo que ele julga ser seu, ou no mínimo destinado a pertencer-lhe. Assim sendo, o ciúme até certo ponto pode não ser errado, pois o próprio Deus sente ciúmes do seu povo. Encontramos em Tiago capítulo 4, versículo 5. A inveja, porém, é pecado. Ela é uma obra da carne, conforme nos ensina Gálatas capítulo 5. Um traço do caráter de uma pessoa sem Deus. Você pode perceber isso em Romanos 1,29, Tito 3,3. Invejar ao irmão é desejar para si mesmo a posição, as habilidades, realizações ou possessões dele, sentindo ao mesmo tempo tristeza ou ressentimento por ser ele o possuidor dessas coisas. A inveja pode se manifestar no corpo de Cristo, a igreja, quando invejamos os dons uns dos outros. Como se aplica a nós o mandamento de não termos inveja uns dos outros? O cristão que tem inveja de outro irmão é descontente e ingrato para com Deus. Isso mesmo. Quando nós temos inveja um do outro, inveja daquilo que Deus deu para o outro, a gente está sendo descontente e ingrato diretamente a Deus. O cristão que inveja também é culpado dos pecados de orgulho e vaidade. Ele tem inveja, olha para o irmão como alguém com quem deve competir, gera uma competição desnecessária. Esse cristão que deixa a inveja tomar conta da sua vida, ele abre uma brecha para ser usado pelo próprio Satanás, inimigo da igreja. Esse invejoso está em processo de uma autodestruição e pode destruir os outros ao seu redor. Então devemos renunciar ao pecado da inveja, não deixarmos esse pecado tomar conta do nosso coração, da nossa vida. Precisamos reacender o amor de Deus no nosso coração, porque o amor, diz a Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 13, não é invejoso. Outro texto que nós lemos, Romanos capítulo 14, trata de um outro pecado, o julgamento, o julgar-se melhor do que os outros. Diz o texto, não nos julguemos mais uns aos outros. Julgarmos uns aos outros significa tomarmos por certo que a nossa ideia sobre determinada prática duvidosa ou, na questão da igreja, alguma questão doutrinária, é a única admissível. Ou seja, a minha opinião equivale, o que eu está certo dos outros está errado. Ao assim fazer, criticamos e condenamos a qualquer outro irmão que não esteja compactuando e concordando com a nossa ideia. Entendemos que o pecado do julgamento entre irmãos, ele tem algumas características. O ato de julgar surge da soberba no coração daquele que julga, do seu sentimento de se achar superior ou melhor do que o outro. O ato de julgar é uma apropriação indevida do lugar de Deus, o único e justo juiz. O ato de julgar precisa ser baseado em critérios justos e exige autoridade por parte daquele que julga. Confira o que Jesus disse, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. No contexto de Paulo, quando ele escreveu aos crentes de Roma, o mandamento de não julgarmos uns aos outros baseia-se em que há certos aspectos da doutrina e dos padrões de conduta que a Escritura não especifica, mas deixa a critério da consciência individual do cristão. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? Diz Paulo em Romanos capítulo 14. Os cristãos não devem exigir de seus irmãos aquilo que a própria Bíblia não tenha ordenado. Cada crente terá de prestar contas
por aquilo que faz e pelo que pensa diante de Deus, não diante dos homens. Por isso, esse julgar por se achar melhor, ele é pecaminoso, ele é prejudicial no seio da igreja. Outro pecado que estamos pensando aqui é o pecado da murmuração ou da queixa. Tiago, no capítulo 5, versículo 9, o texto também que nós lemos, ele ordena: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados, eis que o juiz está às portas. Queixar é murmurar. E aprendemos na Bíblia que a murmuração é uma atitude ou um sentimento que desagrada a Deus. Nossa murmuração é a música do diabo. Trata-se do pecado que Deus não pode suportar, disse Theo Watson. O dia a dia com os irmãos da igreja e a rotina nos relacionamentos produz a insatisfação, a qual se revela pela murmuração. Murmurar significa queixar-se em voz baixa. Significa dizer mal, maldizer ou conceber mau juízo. Deus não suporta o pecado do chamado queixume, dessa murmuração. Às vezes a gente diz, do tititi, da picuinha, daquilo que a gente fala escondido do outro, quando deveríamos ter a honestidade de, quando termos alguma coisa a tratar com o nosso irmão que está nos desagradando, ir lá diretamente com o irmão e falar: irmão, isso está me incomodando, está prejudicando o meu relacionamento, a minha comunhão com você, e eu quero consertar, eu quero arrumar isso, para que a gente possa conviver bem, para que a gente possa continuar aí a caminhada cristã de uma forma boa e leve. Isso é o que se espera, não a murmuração. Não é murmurando que a gente resolve as coisas. Não é falando e se queixando dos outros que a gente vai resolver alguma coisa. Pelo contrário, essa atitude pecaminosa, como todas as outras pecaminosas, ela tem a tendência a destruir os relacionamentos. E em se tratando especialmente do relacionamento dentro da igreja, isso é terrível, isso é diabólico. Não podemos dar espaço para isso, pois queixar-se de um irmão é a mesma coisa que você criticar o irmão, estar descontente, estar impaciente ou desagradado com ele e não resolver, ficar apenas falando. Isso é prejudicial, devemos corrigir isso, devemos nos arrepender disso e em oração pedir que Deus nos fortaleça e nos ajude a restaurarmos nossos relacionamentos. Quando a Bíblia diz para nós não nos queixarmos uns dos outros, ela quer dizer que os cristãos devem reconhecer que Deus utiliza situações difíceis e penosas para desenvolver neles uma fé, uma paciência e uma esperança mais firmes e cheias de fruto. Os cristãos, na conversa com terceiros, não devem acusar os irmãos de ter causado ou intensificado as situações difíceis ou irritantes em que se encontram. Já falei aqui, para nós resolvermos, é muito melhor resolver com o outro uma situação do que ficar conversando ou fazendo tititi. Quando um cristão sofre por qualquer motivo, mesmo que outro cristão tenha sido o causador, ele não deve ficar resmungando. Pelo contrário, deve orar, confiar no Senhor para agir e ir lá conversar com o irmão, para que essa situação seja resolvida. Ainda que o cristão pense ter bastante motivo de queixa. Às vezes a gente acha que está com a razão, com toda a razão, E a gente acha que a nossa queixa é justa, que o outro está errado. Nós não devemos ficar gemendo as nossas mágoas para outras pessoas. Quem dirá para pessoas que não têm comunhão com Deus, não têm contato com a Bíblia e apenas, como a gente diz por aí, vão querer apagar o fogo com gasolina. Não é sensato. Precisamos buscar conselho, precisamos buscar ajuda quando temos algo contra o irmão, diretamente com o irmão que a gente tem isso. Buscar conselho, buscar uma orientação com pessoas sábias, que são crentes, que temem a Deus, para que possa resolver de fato aquela situação. E a gente tem apenas duas opções bíblicas com relação a esses problemas interpessoais e de relacionamento. Nós devemos suportar e perdoar o irmão, e também advertir e aconselhar o irmão, para que tudo seja resolvido. Portanto, não devemos ter inveja, não podemos nos julgar melhores do que os outros, e não precisamos ficar murmurando e nos queixando de outras pessoas, especialmente os nossos irmãos da igreja.
3 mandamentos de extrema importância para a saúde da igreja, para a nossa saúde e para a saúde dos outros. É não ter inveja, é não julgar e é não se queixar. E é interessante notar que todos esses mandamentos, eles vêm acompanhados com a certeza do julgamento de Deus para aqueles que não os cumprirem. Portanto, serve de alerta para nós, cristãos, filhos de Deus. Uma igreja em ação é uma igreja que vai procurar viver os princípios da palavra de Deus e obedecer os princípios para que haja saúde em nosso meio, para que haja de fato redenção em nosso meio, para que o nome de Jesus seja honrado e glorificado em nosso meio. E tudo isso para que nos nossos relacionamentos interpessoais com pessoas de fora da igreja, nós possamos agir em prol do reino e até mesmo ensinando as pessoas a viverem por esses princípios. São atitudes pecaminosas como a inveja, o julgamento e a murmuração que afastam as pessoas umas das outras. E nós precisamos, como filhos e filhas de Deus, como discípulos e discípulas de Jesus, uma igreja em ação, agirmos de forma correta, agirmos da maneira como Deus quer que a gente haja nesse mundo para a glória dele. Não invejemos, não julguemos e não nos queixemos.